Chuva veio de lado do Hudson, cutucando as janelas rachadas do quarto andar sem elevador, como uma multidão com queixas. Helena Cruz subiu as escadas 2 degraus de cada vez, mochila cavando em um ombro, o outro braço segurando modelos arquitetônicos embrulhados em plástico como frágeis órgãos. Seus sapatos chapinhavam. Sua garganta tinha gosto de expresso e relâmpago. Lá dentro, o apartamento cheirava a gesso velho e fracasso mais recente. Garrafas brilhavam ao longo do radiador. Troféus de vidro marrom para noites que ninguém venceu. Rafael Cruz sentou-se curvado à mesa em suas botas de trabalho. As botas que ele nunca mais amarrava porque qual era o ponto? Suas mãos tremiam em torno de um copo barato que ele chamava de um dedo, embora ele servisse 3. Ele disse sem levantar os olhos, a voz falhando no apelido. Você está em casa cedo. São 11h32. Ela largou a mochila, deslizou os modelos para a única superfície livre, o topo do micro-ondas, depois se virou para que ele visse seu rosto. Estamos 3 semanas atrasados no aluguel. A senhora Juan chorou no telefone. Pai. Ela realmente chorou. Ele riu. Um som seco e vazio que rolou e morreu entre eles. Despejo é apenas uma palavra arrumada para a gravidade. Então lute contra isso. Ela varreu um cinzeiro para o lixo e enxaguou um prato que não estava sujo o suficiente para justificar sua existência na pia. Vá a entrevistas. Compareça sóbrio. Escolha uma coisa para manter. Ele realmente olhou para cima então, e por um segundo ela viu o capataz que ele tinha sido na Midtown Steel, latindo ordens em 2 línguas, equilibrando-se em vigas com o horizonte em seus dentes, orgulho e um senso de cuidado severo. Você acha que eu não tentei? Eu acho que você parou. A batida começou como uma discussão com a porta e se tornou uma agressão. Pó de gesso pulou do batente. O copo de Rafael escorregou, quebrou, uma explosão de estrela por toda a linóleo, sua cor drenou de bronzeado para papel. Helena, sua voz era um fio puxado fino. Não abra. A fechadura deu um suspiro cansado. Metal falou com metal com impaciência profissional. A porta abriu para dentro sobre 3 homens internos escurecidos pela chuva. O primeiro era construído de ângulos e ossos, o tipo de tamanho que transformava compensado em espuma. O segundo usava cicatrizes antigas em maçãs do rosto novas e um sorriso que não chegava aos olhos. O terceiro, que não precisava ser o primeiro para estar no comando, entrou por último e olhou em volta como se a luz o obedecesse. Ele era mais jovem do que a palavra chefe implicava, talvez uns 20 e poucos anos, mas não jovem em qualquer lugar que importava. Cabelo escuro cortado com severidade, uma mandíbula feita para vereditos. Sob o casaco de carvão, seu terno vivia na gravidade, que vem de ser feito sob medida para uma vida. Os olhos são cinza tão pálidos que poderiam ter sido resfriados a aço à temperatura exata da misericórdia. Rafael Cruz, ele disse, sotaque uma poeira da velha Nápoles sobre consoantes de Manhattan. Você tem evitado minhas chamadas. Rafael se levantou muito rápido e balançou. Senhor Valente, eu pensei. Quando um homem me deve $2 milhões e desaparece, eu faço minha própria reflexão. 2 milhões aterrissaram no peito de Helena como um ferro. Todo o oxigênio foi para a matemática e voltou errado. Ela segurou a mesa com o calcanhar da mão e encontrou sua voz em algum lugar por baixo. 2 milhões o quê? Os olhos pálidos deslizaram para ela, catalogando e concluindo com uma calma inquietante. Juros é uma linguagem que os pobres são forçados a falar, ele disse suavemente. Seu pai se tornou fluente. Helena, Rafael sibilou. Vá para o seu quarto. Ela não se moveu. Quem é você? Adrian Valente. Ele deixou o sobrenome sentar como um carimbo de tribunal. Eu financio e construo nesta cidade. Pontes, hotéis, pessoas. Sua mandíbula se cerrou. O tipo de construção que vem com armas. Ele quase sorriu. Armas vêm com a cidade. Eu forneço fundações.
Seu olhar piscou para a janela gotejante, o pedaço de tijolo envelhecido visível além, e telhados quando são ganhos. O homem grande à sua esquerda se moveu. O cicatrizado fez um lento inventário das saídas e do pulso de Helena. Adrian não moveu nada além de ar e ainda assim dominava a sala. Você tem 72 horas, ele disse a Rafael. 2 milhões, equivalentes em dinheiro se você deve se degradar com conversões. Depois disso, eu cobro por outros meios. Outros. Helena começou. Não é sua preocupação, Rafael interveio, afiado com medo súbito. Ela não faz parte disso. Tudo que você ama faz parte disso, Adrian disse, não sem gentileza. É assim que o amor funciona. Você não pode pegar, Helena começou, mas ele já estava se virando. No limiar ele parou e a considerou do jeito que arquitetos consideram caminhos de carga. Você está estudando? Ele perguntou. Ela piscou. Arquitetura. Então você sabe, uma estrutura sobrevive distribuindo peso. Dor é peso. Ele assegurou um instante a mais, o menor fantasma de algo como desculpa na linha de sua boca. 72 horas, Rafael. Preste atenção à gravidade. Eles partiram com o silêncio de homens que nunca precisavam bater portas para serem ouvidos. Quando o silêncio finalmente parou de tocar, Helena exalou e percebeu que estava na ponta dos pés, como se o chão pudesse salvá-la se ela ocupasse menos dele. 2 milhões, ela disse. Rafael acariciou a cabeça. Cresceu. Como mofo, como juros. Ela queria quebrar todas as garrafas e depois o tempo. De quem você pegou emprestado? Ele se encolheu. De todos. A cidade sibilou através da moldura da janela. Helena pegou a vassoura porque a ação era oxigênio, porque se ela não varresse, ela gritaria. Exatamente às 10 da manhã seguinte, seu telefone acendeu com um número que ela não reconhecia e uma voz que ela já conhecia. Senhora Cruz, Adrian disse, as sílabas suaves como vidro temperado. Deveríamos conversar sobre opções. O professor dela explicava paredes de cisalhamento ao fundo, enquanto o mundo de Helena girava para um novo eixo. Ela entrou no corredor, encostou-se a um bloco de concreto frio e disse, meu pai não tem 2 milhões. Raramente me surpreendo, ele disse. Mas nunca estou confuso. Venha às 4. Meu motorista atrará. Eu tenho aula. Você tem tempo, ele disse, até que não tenha. A linha ficou silenciosa antes que ela pudesse discernir se aquilo era uma ameaça ou o pior tipo de verdade. Às 4, um SUV preto a levou para uma casa de vidro, pedra e arrogância de frente para um parque estreito, onde as árvores fingiam que pertenciam ao quarteirão. Lá dentro, calor, arte que pertencia a um museu que ela não tinha tempo para visitar. Mármore que poderia, se você se abaixasse, sussurrar em italiano. Adrian entrou de um corredor flanqueado por livros que tinham sido lidos e facas que não tinham. Sem a chuva, ele era ainda mais preciso, o terno uma risca mais escura da mesma paleta de inverno. De perto, uma fina cicatriz branca cortava uma sobrancelha, uma falha que tornava o rosto menos santo e mais humano. Helena, ele disse como se soubesse o peso do nome dela. Café? Água? Eu não estou aqui para ser hospedada. Você está aqui para que lhe seja oferecida uma maneira de não se afogar. Ele a acenou para um escritório onde a mesa podia fazer e desfazer governos. Ele sentou e a sala sentou com ele. Seu pai devia às minhas entidades legítimas uma parte, ele começou, deslizando um arquivo que era mais grosso que as listas telefônicas que a senhora Huang ainda guardava atrás do balcão. Ele devia a homens menos legítimos o resto. Eu comprei suas reivindicações para impedi-los de cobrar de maneiras que eu não prefiro. Que altruísta, que prático, ele corrigiu. Devedores mortos pararam de pagar. Ele listou valores, datas, assinaturas, uma constelação de noites ruins que formaram uma galáxia de ruína. Helena leu até que os números se tornassem tempo novamente. E a opção. Você se casa comigo, ele disse, como se perguntasse um açúcar ou 2. O registro do seu pai é queimado. Ele vive. Você vive.
Com meu nome em minha casa, sob minha proteção. Ela riu, curta e quebrada. Você está me comprando. Estou comprando paz, ele disse. E pela primeira vez perdeu 1 milímetro de calma. O que é mais caro do que você pensa? Você não será tocada sem seu consentimento. Você será educada onde quiser sob minha segurança. Em público, você será minha esposa. E em particular, você estará sob meu teto, ele disse. A pausa depois disse mais do que qualquer voto. Nada que eu faça por você é de graça, mas nada que eu farei a envergonhará. Você fala como um contrato, porque eu os honro. Ele recostou-se. Um anel no meu mundo é um tratado. Estou te oferecendo uma fronteira. Ela se levantou tão rapidamente que sua cadeira gaguejou no tapete. Não. Ele não vacilou. Você tem 48 horas. Uma facção rival está pressionando meu prazo. Eles preferem colateral que grita. Algo cintilou em sua expressão ali. Raiva, não dela, mas da ideia de qualquer outra pessoa na frase com ela e dor. Vá, ele disse, a voz baixa novamente. Lute contra a gravidade. Se você falhar, minha oferta permanece. Ele olhou para a janela limpa pela chuva. Até que não. Ao sair, a chefe de operações, uma mulher de blazer afiado o suficiente para cortar maçãs do rosto opacas como a honestidade, deu a Helena um olhar que não era compaixão, mas também não era não. Uma etiqueta com o nome em seu cartão de acesso piscou. Mara de Soto. Na calçada, a porta do SUV abriu como por pensamento. Helena não entrou. Ela correu 3 quarteirões e pegou um ônibus e contou segundos e desejou que segundos fossem dinheiro. Naquela noite, a batida não se incomodou com a porta. Ela arrombou a dobradiça. Homens de máscaras invadiram o apartamento como um plano. Rafael se levantou e gritou e foi silenciado com um golpe. Helena pegou a frigideira de ferro fundido e rachou um crânio. Alguém xingou em russo. Outro homem riu, deliciado com o esforço. Eles a deixaram com uma polaroid de seu pai amarrado a uma cadeira e uma mensagem rabiscada no verso em letras de forma. A garota pelo velho. 24 horas. Na hora que Adrian chegou, ele não explicou como sabia e ela não perguntou. Helena já tinha esfregado sangue que ela nunca conseguiria tirar do rejunte e enrolado as mãos em panos de prato que não queriam parar de ser brancos. Seu rosto, quando ele viu a foto, era algo que ela não tinha visto nele. Desarmado, feio de medo. Eles o levaram, ela disse, voz feita de areia. Eles me querem. Eles não a terão. Ele disse, como uma previsão do tempo que ele pretendia impor. Ele olhou para Mara. Armazém 4 agora. Mara assentiu uma vez e colocou um telefone no ouvido. Ordens se moveram pela cidade como o fôlego de um arco esticado. Helena segurou a foto como se pudesse queimar. Se eu não for, eles o matarão. Adrian olhou para ela então, toda ela, e tomou uma decisão que mudou a gravidade novamente. Então vamos juntos. Eles encenaram o planejamento em uma sala que cheirava a óleo e velhos triunfos. Uma concha industrial na orla de Brooklyn, onde guindastes dormiam como dinossauros. Mara desenhou um mapa em um quadro branco com traços limpos e musculosos. A equipe de Volkov favorece a antiga fábrica têxtil na nave. 2 escadas, um elevador de carga soldado, acesso ao telhado remendado com chapa metálica. Câmeras nos cantos, mas seus ângulos são preguiçosos. Lá dentro, Adrian perguntou. 20 homens, mais ou menos 5 que devem um favor a alguém. Os olhos dela deslizaram para Helena, não sem gentileza. Refém no escritório central, amarrado a alguma cadeira. Eles terão uma linha de visão para a entrada principal, para que possam se sentir importantes apontando armas para algo. Helena apertou a ponte do nariz até que faíscas dançassem. Por que levar meu pai se o que eles querem sou eu? Porque você correrá para uma casa em chamas se sua família estiver lá dentro, Mara disse. Ele é isca, sua alavanca. E você? Helena não pretendia dizer em voz alta, mas a sala ouviu de qualquer forma.
Adrian se virou para ela, a aspereza sumida de sua postura, mesmo que sua mandíbula ainda se recusasse a comprometer. Eu sou... Não isca, ele disse cuidadosamente. Eu sou o inimigo que eles podem nomear. Nomes fazem o medo parecer arrumado. Então desarrume-o, Helena retrucou, surpreendendo a si mesma. Dê a volta nos nomes. Ele observou a faísca com um brilho de interesse que ele não escondeu rápido o suficiente. Nós estamos dando a volta, ele disse. A equipe da frente fará pose, a equipe de trás entrará pela baia de carga que eles usam como clube, e uma equipe fantasma tomará o telhado, cortará os disjuntores, forçando-os a escolher em qual escuridão eles gostariam de morrer. Mara tampou o marcador. Se fizermos limpo, estaremos em casa em menos de 7 minutos. E se eles entrarem em pânico? Helena disse. Então nós improvisamos, Adrian disse. Não atiramos no refém. Ele olhou para Helena para que ela entendesse que ele queria dizer mais do que o óbvio. E não trocamos rainhas. Helena imaginou a Polaroid, a contusão na bochecha de Rafael florescendo como mofo. Eu vou. Não, Adrian disse, como se corrigindo um decimal. Sim, ela disse, a palavra um andaime. Se eles o levaram por minha causa, eles ouvem minha voz quando isso acabar. A boca de Mara se moveu. Ela não está errada. Você não é neutra, Adrian disse a Mara, mas seu olhar escorregou dela como chuva. Ele passou a mão ao longo de sua mandíbula, contou diferentes tipos de risco e comprometeu-se da maneira precisa de um homem que não tinha tido que aprender isso muitas vezes. Certo, colete, capacete, você não sai da minha sombra. Eu não preciso... Você precisa não morrer, ele disse, sem levantar a voz, e de alguma forma fazendo o ar se encaixar de qualquer maneira. Nós não temos uma segunda tentativa. Eles se moveram à meia-noite sob um céu da cor da munição. Os SUVs rodavam em marcha lenta a um quarteirão de distância. Homens se espalharam e desapareceram. Rádios murmuravam em uma linguagem de cliques e substantivos curtos. Helena podia sentir seu coração em seus pulsos. O colete mordia em suas clavículas. Mara ajustou o capacete com mãos rápidas e uma gentileza surpreendente. 2 regras, Mara disse. Se alguém disser para baixo, você beija o chão e permanece casada com ele. Se eu te arrastar, você vem. Você é sempre assim? Helena perguntou. Assim como o quê? Complicada, Helena disse e se surpreendeu com um fantasma de um sorriso. Obrigada. O rosto de Mara fez algo quase humano antes de se selar novamente. Não me faça me arrepender. Adrian deslizou para o lado de Helena na fresta da porta do cais. Ele cheirava a inverno e contenção, cara. Fique atrás de mim, ele disse. Eu não sou carga. Sua gravidade, ele disse. Eu preciso de você perto do centro. A equipe do telhado cortou a energia. A fábrica ficou escura de uma forma que a cidade quase nunca fica. Homens gritaram em russo e inglês. Lanternas tremiam contra as paredes. A coragem de alguém falhou audivelmente. Adrian se moveu como geometria. Ângulos, linhas, inevitabilidades. Mara fluiu, 2 passos à frente do desastre. Sua voz no rádio um metrônomo. Escada esquerda limpa, baia de carga 2, olhos no escritório. O escritório era uma caixa com paredes de vidro que já tinha visto melhores contratos de aluguel. Lá dentro, Rafael estava curvado, fita em volta dos pulsos e da boca, olhos quentes de pânico. E quando viu Helena, vergonha que queimava mais quente. Um homem com a cabeça raspada e um pescoço grosso com era de tatuagem agarrou Rafael pelo cabelo e encostou uma pistola em sua têmpora. Pare aí, ele disse no escuro. A garota vem, trocamos. Todo mundo aprende boas maneiras. Adrian entrou no retângulo do escritório onde um letreiro de saída moribundo o banhava em verde trigo. Já passamos das boas maneiras. Tatu Pescoço zombou. Valente! O rei menino! Abaixe a arma, Adrian disse, como se oferecendo uma cadeira a um funcionário cansado. Saia pela porta leste. Diga a Volkov que seus convites estão ficando desleixados.
Você sai, Tatu Pescoço disse, encorajado pelo som de si mesmo. Ele pressionou o cano mais forte. Rafael se encolheu e chiou. Ou ele... Helena não pensou. Ela se moveu. Mais tarde, ela reconstruiria o caminho. A porta do escritório estava fechada, mas era velha. Seu ombro era um ariete que ela não sabia que possuía. Seu calcanhar encontrou o peito do pé do homem. Sua palma encontrou a garganta dele. A frigideira que ela havia usado antes para amassar o crânio de um ladrão não estava ali. Mas um grampeador estava, e ele atingiu a têmpora dele com um som como pontuação. A arma disparou. A bala arrancou um pedaço do teto que gritava. Adrian estava subitamente em toda parte, imobilizando o homem, arrancando a arma, apontando o cano para outra pessoa que havia decidido ser corajosa na hora errada. A sala se encheu de comandos, alguns gritados, mais implícitos. Em menos de 9 minutos estava feito. Helena arrancou a fita da boca de Rafael. Pai, ela respirou. Ele tentou se desculpar e tossiu poeira. El, estamos indo para casa, ela disse, embora a palavra parecesse pequena demais para o que estava por vir. Na saída, Mara segurou a manga de Adrian. O rastreador não era deles, ela murmurou. Era nosso, ou parecia. O rosto de Adrian não mudou, o que significava que tudo mudou. Dentro, acesso ao estacionamento, alguma hora essa semana. Nomes, 6, realisticamente. Ele não olhou para trás para os homens sendo amarrados com lacres ou o sangue no concreto onde secaria para uma mentira mais escura. Ele olhou para Helena, que estava segurando o pai com fúria e exaustão profunda, e fez um tipo diferente de escolha. Vá com eles, ele disse suavemente. Meu motorista o levará para um lugar que ninguém pode alcançar sem mim. Eu não estou me escondendo. Você está se reagrupando, ele disse. Há uma diferença. Ela abriu a boca para argumentar e depois a fechou porque o chão começou a inclinar de uma forma que significava que a adrenalina estava recebendo seu cheque. Ela assentiu uma vez. Na casa segura, menos casa que fortaleza com vistas, o médico cacarejou e costurou e deixou Rafael sóbrio com a ameaça de infecção. Helena tomou banho até que sua pele parecesse de outra pessoa, vestiu calças de moletom de uma gaveta que não deveria saber o tamanho dela e ficou em uma janela do chão ao teto olhando para uma cidade lavada de nada. Adrian a encontrou lá, sua gravata ainda ausente, a cicatriz em sua testa mais pronunciada quando seu rosto esqueceu de ser oficial. Você se move como alguém que pensa 3 passos à frente, ele disse. Mesmo quando está assustada. Eu estou 3 passos atrás, ela disse sem desviar o olhar do rio. Ele ficou ao lado dela sem tocar, como se tivessem ensaiado a distância. Você não me deve seu sim, ela se virou. Mas você ainda o quer. Eu quero você viva, ele disse simplesmente. Então, depois de um fôlego, e eu quero o silêncio que acontece na minha cabeça quando você está. Algo complicado deslizou pelo peito dela. Seu mundo é errado para mim. Meu mundo é errado para mim. Ele exalou e pela primeira vez a deixou ver o preço. Mas é meu para consertar. Através do casamento. Através da aliança, ele disse. Chame como o que a torna suportável. Ele não estendeu a mão para ela e de alguma forma isso fez o desejo ser pior. Descanse, ele acrescentou recuando. Eu lidarei com as consequências de Volkov e o vazamento. O quê? Ele segurou o olhar dela. Alguém os deixou te observar. Ele partiu com essa frase e Helena ficou muito tempo no reflexo de seu próprio rosto no vidro, imaginando qual parte de si mesma seria exigida em seguida. Amanhã veio incolor. Helena acordou de um sonho de andaimes para o pesadelo mais suave de uma cama que não pertencia a ela e uma vista cara demais para acreditar. Sua boca tinha um gosto metálico. A náusea surgiu sem aviso. Ela mal chegou ao banheiro. Quando passou, ela sentou no azulejo frio e fez uma subtração. Último período.
Uma data em um calendário de parede de volta ao apartamento com uma foto de um gato com um chapéu de construção. Ela contou para trás e a matemática se arranjou em uma resposta que fez a sala parecer maior e pequena demais. Não, sim. No andar de baixo, um exército preparou o café da manhã. Ela evitou o café porque o cheiro tinha se virado contra ela e comeu torrada como se fosse um teste que ela poderia gabaritar se não fizesse contato visual com ela. Mara apareceu em um terno grafite e um coque que poderia durar mais que o tempo. Você está pálida, Mara observou. Sente-se. Coma. Trabalhando nisso. Bom. Mara serviu chá. Tiramos o rastreador do seu carro, escondido sob o paralama traseiro, pintado para combinar com a sujeira da estrada. Quem o fez tinha acesso e tempo. Helena pousou a torrada. Dentro da sua casa, dentro da nossa rede, Mara disse, voz plana como a mesa. 6 com a autorização certa. 1 em que eu apostaria meu bônus se eu ainda quisesse um futuro. Quem? Mara não respondeu. Aquilo foi uma resposta. Helena se levantou. Eu preciso... A farmácia. Os olhos de Mara piscaram para o rosto de Helena e naquele microsegundo fizeram 3 ou 4 histórias possíveis. Podemos ter qualquer coisa entregue. Não. A palavra foi muito afiada. Ela a suavizou. Preciso ir eu mesma. Mara respirou fundo, pesou a confiança contra o protocolo. Pegue o carro 3, ela disse finalmente, e não seja esperta. Não tenho energia, o que era quase verdade. A farmácia era normal da mesma forma que uma igreja é normal. Corredores de soluções para o sofrimento humano tolerável. Helena manteve a cabeça baixa, pagou em dinheiro, jogou a pequena bolsa em sua sacola como se fosse vergonha e voltou para o carro. Um sedã preto saiu um instante depois deles e ficou 3 veículos atrás com o foco de um gato. Seu telefone zumbiu. Adrian, onde você está? Ele perguntou, não exatamente acusando. Voltando, ela disse. Acho que estou sendo seguida. O silêncio levou um segundo. Descreva o carro. Preto. Não ajuda, eu sei. 2 homens. Pacientes. Morrison para a quinta, ele disse. Rua dos Armazéns, não pare. Não sinalize que você notou. Isso é um teste, ela tentou, porque o humor às vezes importava mais que a verdade. Este sou eu sendo uma pessoa que quer que você continue respirando, ele disse. E ela podia ouvir a expiração que ele não se permitia fazer. Dirija. Ela o fez. Na entrada do complexo industrial, 2 SUVs se desprenderam da sombra e engoliram o sedã como um truque. Homens foram arrastados para o tipo de luz do dia que não perdoa. Adrian abriu a porta de Helena antes que os pneus tivessem cedido totalmente ao momento, as mãos examinando o corpo dela em busca de sangue, como se ele não confiasse na ausência dele. Você está ferida? Não, estou bem. Uma mentira e uma verdade emaranhadas. Ele olhou para os homens imobilizados, a mandíbula uma geometria de contenção. Batedores de Volkov, ele disse tentando mapear seus hábitos. Eu não tenho hábitos aqui. Você é Helena Cruz, ele disse como se fosse uma equação que resolvia para o óbvio. Você cria padrões a partir do caos. É por isso que você constrói. Antes que ela pudesse responder, Mara se aproximou, expressão esculpida pela consequência. Você vai adorar isso, ela disse a Adrian. Eles não precisaram adaptar. Eles poderiam ter apenas observado o ponto. O rastreador estava no carro dela por pelo menos uma semana. Adrian olhou sem piscar. Dentro, Mara confirmou. E você vai gostar menos desta parte. A janela de acesso aponta para 6. A assinatura na requisição limpa, mas não limpa o suficiente, corresponde a alguém que esteve em todas as salas que nos importam. Mara, ele disse, um aviso e um apelo. Ela hesitou. Por um batimento cardíaco, seu rosto era um campo de batalha. Não me faça dizer, ele disse por ela, um nome que tinha gosto de lealdade morrendo. E então não. Eu sei, Mara disse suavemente. Eu sei.
Helena podia ver peças se movendo atrás dos olhos dele, reorganizando o mapa de seu mundo até que fizesse um novo tipo de sentido cruel. A traição também tinha uma geometria e ele acabara de medi-la. Um telefone tocou, não o de Adrian. O telefone fixo na cozinha da casa segura que deveria ter sido cerimonial. Helena pegou porque ela estava mais perto e porque às vezes você faz a coisa que parece menos sensata. Residência Gambino, uma voz masculina disse em sua memória de alguma outra vida. Mas aqui ela disse, Residência Valente, e soou como invasão. Helena Cruz, disse um estranho. Vogais eslavas lixadas por anos em Nova York. Você não me conhece. Então desligue, ela disse, porque coragem e estupidez eram primas. Sou amigo de alguém que costumava ser amigo de Adrian Valente, a voz continuou. Ele quer que você saiba que os 2 milhões eram uma história. O frio subiu pela espinha dela. Que história? O tipo que termina em um anel, o homem disse. Seu pai devia 50 mil. Adrian fez disso 2 milhões para apressar você para onde ele queria você. Ela agarrou o balcão até que seus nós dos dedos pedissem uma união. Você está mentindo. Estou? Ele perguntou gentilmente. Pense no tempo, pense nas flores e nos motoristas e no resgate que aconteceu exatamente quando seu medo precisava. Ele baixou a voz. Você está carregando o filho dele, Sra. Cruz. Isso a torna valiosa. Para ele, para nós. Sua boca secou. Como você... Meu amigo presta atenção aos detalhes, ele disse. Encontre-nos em 10 minutos na entrada de serviço. Nós lhe daremos a liberdade que ele nunca lhe dará. A linha morreu. Helena olhou para o fone como se ele pudesse confessar quem tinha sido um momento antes. Na janela, seu reflexo parecia uma garota e uma mulher discutindo sobre o mesmo corpo. Ela pegou o celular e ligou para Adrian. O que aconteceu? Ele perguntou imediatamente. Nada. Ela mentiu, porque a verdade era uma granada e ela não estava pronta para puxar o pino nas mãos dele. Quando você volta? Logo. Certo. Sua voz suavizou. Tenha cuidado. Não sei como, ele disse, e então riu de si mesmo. Mas vou tentar. Ela desligou, caminhou até a entrada de serviço, olhou o carro parado no beco, liberdade ou armadilha, e então se virou e voltou para dentro. Ela jogou o teste no lixo do banheiro virado para baixo e pressionou os calcanhares das mãos nos olhos até que as estrelas viessem. Quando ela pôde ver novamente, ela desceu e encontrou Mara perto da janela. Se você fosse eu, Helena perguntou, quando você contaria a ele? Mara não desviou o olhar do que só ela podia ver. Antes que outra pessoa faça, ela disse, então mais baixo. E quando você estiver pronta para ouvir o que quer que a resposta signifique? Helena assentiu e engoliu e encontrou o gosto de ferro novamente. Ela mandou uma mensagem para Adrian com 2 palavras, volte para casa, e no reflexo do vidro, se viu decidir lutar do mesmo lado que o homem, que ela ainda não tinha certeza de que poderia confiar. O sono tinha se tornado um acessório que Helena não podia pagar. Toda vez que seus olhos se fechavam, ela via flashes, o clarão do tiro, a voz quebrada de seu pai, a mão de Adrian segurando a dela no escuro. Ela já tinha vivido tempestades antes, mas esta tinha um nome, um rosto e um voto em que ela não sabia se devia acreditar. A casa segura zumbiu com caos controlado. Vozes se sobrepunham no corredor, Mara dando ordens, guardas relatando movimentos, telas piscando com imagens de todos os ângulos. Isso não era apenas proteção. Era um conselho de guerra vestido com ternos de grife e coletes à prova de balas. Helena estava na ilha da cozinha, cabelo úmido, uma xícara de chá tremendo levemente em sua mão. Quando Adrian entrou, o ar se ajustou a ele da mesma forma que os quartos se adaptam à gravidade. As mangas de sua camisa estavam arregaçadas, sua gravata tinha sumido. Sem a armadura da formalidade, ele parecia quase humano. Cansado, letal e algo mais que ela não conseguia nomear.
Você não dormiu, ele disse. Ela encontrou o olhar dele. Nem você. Ele quase sorriu. Touché, Mara apareceu. Um tablet debaixo de um braço. Olhos tão afiados como sempre. Atualização. Os homens que a seguiram foram processados. Mesma insígnia dos de Volkov. Mas o financiamento veio de uma conta offshore ligada a... Não diga, Adrian interrompeu calmamente. Não até confirmarmos. Helena franziu a testa. Diga o quê? O olhar de Mara suavizou. Uma rara fratura no aço. Há um espião dentro da Valente Holdings. Alguém próximo. O estômago de Helena apertou. Próximo? Como família. Próximo como confiança, Mara disse, e então voltou-se para Adrian. Rastreamos mais 2 vazamentos na última semana. Manifestos de armazém, logs de raiz, canais criptografados. Alguém está fornecendo a eles informações que apenas seu círculo íntimo saberia. A mandíbula de Adrian flexionou. Lista de suspeitos. 6. Mara respondeu, mas apenas um com acesso a ambas as redes. Seus olhos se encontraram em um silêncio cheio de tristeza não dita. Helena os estudou, sentindo mais história do que qualquer um admitiria. Você acha que é alguém que você se importa? Adrian não respondeu. Ele se virou para a janela, em vez disso, o horizonte da cidade refletido no vidro, como um tabuleiro de xadrez, esperando por seu próximo movimento. Volkov está te testando, Helena disse suavemente. Ele quer você desequilibrada. Ele quer caos, Adrian corrigiu. Ele usará qualquer arma que puder encontrar, incluindo pessoas. E o que você usará? Seus olhos encontraram os dela novamente, aço frio encontrando calor. O que for preciso. Mais tarde, naquela tarde, Adrian a levou para uma sala que ela nunca tinha visto antes. Era ampla, mal iluminada e forrada com mapas. Nova York dividida em zonas codificadas por cores, alfinetes vermelhos marcando incidentes, azuis marcando aliados. Um quadro digital brilhava com dados rolando. Não era uma sala de guerra, era uma confissão. É isso que a paz custa, ele disse calmamente. Helena se aproximou. Você construiu tudo isso para controlar a violência. Para contê-la, ele corrigiu. Há uma diferença. Se eu for embora, ela se espalha. Pessoas inocentes se afogam na maré. Você soa como um homem tentando justificar o oceano. Ele olhou para ela longa e duramente. Você ainda acredita que tudo é preto e branco? Não, ela sussurrou. Mas eu acredito que as pessoas escolhem o tom em que vivem. Pela primeira vez, sua expressão se abriu. Não com raiva, mas com algo quase cru. Qual tom sou eu, Helena? Ela segurou o olhar dele, firme e segura, do tipo que tenta lavar o sangue. Ele riu suavemente, um som que doeu mais do que o silêncio. Você fala como alguém que não viu o suficiente. Já vi muito, ela disse, voz firme. Eu não via ninguém lutar para sair. Algo mudou entre eles naquele fôlego. Não romance, ainda não, mas reconhecimento. 2 almas construídas a partir de escombros, ousando construir algo novo. Um guarda interrompeu com uma batida. Senhor, ligação para você. É urgente. Adrian pegou o telefone e ouviu, então congelou. Sua voz caiu uma oitava. Diga isso de novo. Mara apareceu instantaneamente. O que aconteceu? Ele encerrou a ligação, olhos escuros. Os homens de Volkov atingiram um de nossos cais, baixas. Mas eles deixaram algo para trás. O quê? Uma mensagem. Ele olhou para Helena. Eles querem uma troca. De novo. O pulso dela disparou. Quem? Eles pegaram um dos meus desta vez. Em troca. Suas palavras endureceram. Eles querem você. A sala gelou. A mente de Helena piscou com imagens de seu pai amarrado àquela cadeira. De armas e sangue e promessas. Ela engoliu em seco. Então não damos a eles o que eles querem. Adrian assentiu. Não damos, mas isso muda tudo. Mara cruzou os braços. Precisaremos mudar de casas seguras, apertar as rotas, verificar todos novamente. Não, Adrian disse. Vamos para a ofensiva. Helena o encarou. Você quer dizer,
Guerra. Ele se virou para ela, olhos firmes. Não, Helena, não guerra. Equilíbrio. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Adrian ficou sozinho na varanda, um copo de uísque captando o brilho do horizonte. Helena se juntou a ele em silêncio, envolvendo seu cardigã mais apertado contra o vento. Você alguma vez desejou ter escolhido outra vida? Ela perguntou. Ele não respondeu imediatamente. Esta vida me escolheu. Meu pai me deixou uma coroa feita de cinzas. Estou apenas tentando não queimar com ela. Ela o estudou, a dureza e a dor coexistindo como nuvens de tempestade e luz. Talvez seja a hora de construir um reino diferente. Ele olhou para ela então. Realmente olhou. Com o quê? Plantas e esperança. Com alguém que acredita que é possível. O silêncio se estendeu, suave e elétrico. Em algum lugar abaixo, uma sirene uivava, distante como a memória. Adrian terminou sua bebida, pousou o copo e disse baixinho: Se eu sair dessa, será por sua causa. A respiração de Helena engasgou. E se você não... Ele sorriu sem calor. Então ainda te deverei um mundo melhor. A manhã chegou embrulhada em mentiras silenciosas. O céu sobre Manhattan brilhava prateado, frio e polido, como se ele também estivesse tentando esconder suas rachaduras. Dentro da casa segura, o silêncio não era paz. Era pressão, do tipo que fazia as paredes ouvirem. Helena sentou-se à mesa do café da manhã, a torrada intocada esfriando ao lado dela. Em frente a ela, Adrian revisou uma pasta grossa de traição. Cada página era uma história na caligrafia de outra pessoa. Linhas de contabilidade, registros de acesso, autorizações internas que não deveriam existir. Isso não é um vazamento, ele disse finalmente. É cirurgia. Mara ficou atrás dele, tablet na mão, sua postura como uma lâmina. Cruzamos registros de tempo, senhas, chaves internas. Quem quer que tenha plantado aquele rastreador e fornecido informações a Volkov, eles não estavam adivinhando. O olhar de Helena se moveu de um para o outro. Você disse 6 suspeitos. Quem sobrou? Mara hesitou, uma sombra passando sobre o rosto dela. Você não vai gostar da resposta. Adrian virou a última página, os olhos endurecendo como metal esfriando. É ele. Quem? Helena perguntou. Adrian fechou o arquivo com uma quietude final. Antônio. Então o nome não significava nada para Helena, mas o peso na voz de Adrian lhe disse o suficiente. Seu amigo? Ela perguntou suavemente. Meu primo, ele corrigiu. Criados juntos, treinados juntos. Meu pai confiava nele. Eu também. A admissão rachou algo dentro dele. Um som que ela quase podia ouvir. Mara cruzou os braços. Ele está com você desde o primeiro dia. Isso lhe dá acesso a tudo, e motivo. Os olhos de Adrian escureceram. Ele tem jogado dos dois lados. Helena estendeu a mão pela mesa, os dedos roçando o arquivo. Por quê? Dinheiro. Poder, Adrian disse calmamente. Ele sempre acreditou que eu herdei o que ele merecia. Isso, ele tocou o arquivo. É o golpe dele. Ele transforma Volkov em um ariete, deixa-os pegar minha coroa e revirar as cinzas. A sala zumbiu com tensão. Lá fora, uma sirene uivava, apropriado, quase roteirizado. Então, o que acontece agora? Helena perguntou. Agora, Adrian disse de pé. Armamos uma armadilha. Horas depois, a cobertura de Valente tornou-se um palco. Homens se moviam como sombras, instalando microfones ocultos, redirecionando feeds, fechando saídas. Mara orquestrou a operação com precisão cirúrgica. Helena, inquieta, observava do mezanino, o coração batendo forte contra suas costelas. Quando Antônio chegou, a sala mudou. Ele era bonito daquele jeito sem esforço, despreocupado. Terno cinza claro, sorriso ensaiado para a confiança. Para qualquer outra pessoa, ele parecia família. Primo, ele cumprimentou, abrindo os braços. Muito tempo. Adrian não retribuiu o sorriso. Tempo demais. O olhar de Antônio deslizou por ele e pousou em Helena.
E você deve ser a razão de todos os rumores. A garota que transformou um rei em marido. Helena enrijeceu. Eu não faço parte do seu mundo. Ele riu suavemente. Ah, Corita, quer você goste ou não, você é a história que todos estão contando. Adrian interveio, voz baixa. Sente-se. Por 10 minutos, os dois homens dançaram em código, números disfarçados de gentilezas, ameaças dobradas dentro de piadas antigas. Helena quase podia ver o tabuleiro entre eles. Cada movimento um cálculo, cada palavra um teste. Então Adrian jogou sua cartada. Ele deslizou um pendrive pela mesa. Sua assinatura está em uma ordem de requisição para um rastreador colocado debaixo do carro de Helena. O sorriso de Antônio não vacilou. Você acha que eu seria desleixado o suficiente para deixar um rastro? Eu acho que você queria que eu o encontrasse, Adrian disse. Você me queria zangado, distraído. Cuidado, Antônio murmurou. Acusações têm consequências. O mesmo acontece com traição. Por um batimento cardíaco, ninguém respirou. Então Antônio recostou-se lento e divertido. Talvez você esteja apaixonado há muito tempo, primo. Isso te faz ver fantasmas. Mara deu um passo à frente, tablet na mão. Temos registros de tempo, transferências criptografadas, assinaturas de voz. Fabricado, Antônio interrompeu. Qualquer um poderia forjar uma cadeia. A voz de Helena cortou o ar. Por que eles fariam isso? Ele se virou para ela, a expressão mudando de charme para veneno. Porque o amor faz tolos, e tolos são fáceis de incriminar. Ela não vacilou. Você não parece inocente. Ele sorriu com desdém. Inocência é para os mortos. O punho de Adrian cerrou ao lado. Leve-o. Dois guardas deram um passo à frente. Antônio se levantou sem resistência, ajustando suas abotoaduras como se aquilo fosse teatro. Cuidado, Adrian. Uma vez que você começa a expurgar família, não resta ninguém para confiar. Enquanto o levavam embora, ele se virou uma última vez, os olhos fixos em Helena. Você acha que o está salvando, ele disse suavemente, mas você está apenas dando a ele uma razão para cair. A porta se fechou. O silêncio se instalou, pesado e elétrico. Helena exalou, só então percebendo que havia prendido a respiração. Ele tem razão em uma coisa, ela sussurrou. A confiança funciona nos dois sentidos. Adrian se virou para ela. O que você está dizendo? Ela encontrou o olhar dele, o dela firme. Alguém me ligou, disse a dívida. A dívida do meu pai não era 2 milhões, era 50 mil. A expressão dele não mudou. Aquilo foi pior que raiva. Quem te disse isso? Eu não sei. A voz estava mascarada. Mas eles disseram você, inflou, para me encurralar. Mara congelou no meio do passo. O ar ficou quebradiço. A mandíbula de Adrian apertou. E você acredita neles? Eu não sei mais no que acreditar. Pela primeira vez, ele parecia quase ferido. Helena, eu salvei a vida de seu pai. E talvez você tenha comprado a minha. Ela disse baixinho. De qualquer forma, você nos possui. Não é isso que é. Então o que é? Sua voz falhou, suave, mas afiada. Um contrato? Uma gaiola vestida de resgate? Ele deu um passo à frente, mas ela recuou um passo. Você acha que eu precisei te enganar? Ele perguntou. Você já estava correndo para o fogo. Eu apenas te dei um lugar para aterrissar. Um lugar que você controlava. Sua respiração agora veio mais lenta, medida, perigosa. Eu não controlo você, Helena. Se eu controlasse, você não estaria ainda aqui me acusando. Ela não respondeu. Sua garganta estava apertada, seus olhos ardendo. Atrás deles, Mara se desculpou silenciosamente, deixando a tempestade para aqueles que a começaram. Adrian respirou fundo, se recompondo. Você quer a verdade? Não me importo com números. Eu me importo com alavancagem. Todo inimigo que já tive aprendeu uma coisa. Você protege o que importa, tornando-o intocável. Era isso que eu estava tentando fazer. Sua voz quebrou.
tirando minha escolha. Não, ele disse mais suave agora, dando a você uma. Por um momento, o silêncio os engoliu por completo. Então Helena se virou, lágrimas que ela se recusava a derramar cintilando na luz. Talvez essa seja a parte que você ainda não entende. Ela partiu antes que ele pudesse responder. A porta se fechou suavemente, muito suavemente para o barulho dentro do peito dela. Adrian ficou sozinho na sala de guerra, as mãos apoiadas na mesa, o mapa da cidade brilhando sob ele. Ele olhou para os pinos vermelhos, as zonas azuis, as fraturas que ele não conseguia consertar, e pela primeira vez em anos, ele não sabia qual inimigo o assustava mais, o exército de Volkov ou a mulher que viu através de sua armadura. A explosão rasgou a noite como um veredito. Vidros estilhaçaram pelo chão da cobertura, alarmes uivaram e fumaça abriu caminho em cada corredor. Helena caiu no chão antes que o pensamento a alcançasse, calor e luz engolindo o som. Por um batimento cardíaco, ela não conseguia dizer se estava gritando ou se o mundo estava. Então, silêncio, do tipo que segue a destruição. Helena! A voz de Adrian, rouca, frenética, viva. Ela tossiu, empurrando através da névoa, os olhos ardendo. Aqui! Um feixe de luz cortou a fumaça. Mara se movendo com precisão militar, arma em punho. Limpem a ala oeste! Ela gritou. Risco de explosão secundária! Movam-se! Adrian apareceu, sangrando de um corte superficial ao longo de sua têmpora, mão estendida. Venha! Agora! Ela a agarrou, tropeçando para ficar de pé. A sala que havia sido uma catedral de mármore e vidro era agora uma ruína, pinturas rasgadas, paredes rachadas, a cidade visível através de uma ferida aberta onde costumavam ser janelas. O que foi? Ela ofegou. C4, Mara retrucou. Pequena carga, direcionada, mensagem, não massacre. O coração de Helena disparou. De quem? A mandíbula de Adrian endureceu. De quem você acha? Eles se moveram rápido, pela escada de emergência, por corredores que cheiravam a fumaça e traição. Lá fora, a chuva caía em facas de prata, sibilando contra os destroços. Sirenes subiam ao longe, tarde demais para importar. Paramédicos os encontraram na calçada, mas Adrian os dispensou. Nós cuidamos dos nossos, ele disse, voz fria como aço. Então para Mara. Puxe as imagens, já estou nisso. Helena estremeceu, a adrenalina diminuindo para a dor. Você poderia ter morrido. Ele olhou para ela, expressão ilegível. Você também. Eu não sou quem eles querem. O olhar dele escureceu. Você é exatamente o que eles querem. 1 hora depois, eles se reuniram na suíte de vigilância, telas piscando com feeds de todos os cantos da propriedade. Mara revisou as imagens até que o registro de tempo correspondesse à explosão. Ali. Ela congelou a imagem. Uma figura sombria no portão principal. Capuz. Deliberado. Carregando uma pequena maleta. Adrian se inclinou mais perto. Zoom. Mara ampliou o quadro. A resolução quebrou em estática, mas não antes que um único detalhe surgisse. Uma mão enluvada com uma tatuagem. Uma cabeça de lobo tatuada em preto. A respiração de Helena engasgou. Antônio. Adrian fechou os olhos brevemente. Ele declarou guerra. Mara exalou. Captamos conversas em canais criptografados. Os homens de Volkov estão se movendo para o leste, consolidando o território. E há mais. Ela hesitou. Eles estão alegando ter seu pai novamente. Helena congelou. Não, ele está seguro, ele está sob guarda. Eles atacaram o comboio, Mara disse. Perdemos contato há 20 minutos. Helena sentiu o mundo inclinar. Então nós vamos, agora. Adrian segurou o braço dela. Não assim. Eu não estou ficando aqui. Ele não levantou a voz. Ele não precisava. Se você correr para isso, eles vencem. Sua alavancagem, Helena. No segundo em que eles te tiverem,
Cada movimento que eu fizer se torna deles. Então o quê? Sentar aqui enquanto eles o matam? Ele se aproximou, a tempestade em seus olhos combinando com a dela. Você acha que eu não me importo? Ele está sob minha proteção. Isso significa que se ele morrer, o sangue dele estará em minhas mãos. Ela piscou, surpresa pelo tremor sob sua calma. Algo frágil, humano, vazando através da armadura. Mara interrompeu calmamente. Temos um sinal. Fraco, mas rastreável. Está vindo do Cais 19. A decisão de Adrian foi instantânea. Mobilize. Helena balançou a cabeça. Eu estou indo. Não, eu não estou perguntando. Ele a encarou, então suspirou. O som mais rendição do que consentimento. Certo, mas você fica ao alcance. Você segue minha liderança. Um passo errado e eu atiro daqui. Combinado. O Cais 19 pairava como um fantasma contra o East River. Guindastes abandonados, trilhos enferrujados, névoa ondulando da água. Holofotes cortavam finas fatias através da névoa. Em algum lugar lá dentro, Rafael estava respirando, ou não. Eles se moveram em silêncio, Mara e sua equipe varrendo o perímetro, Adrian e Helena avançando pelo corredor principal. O ar cheirava a sal e ferrugem e memória de pólvora. Então uma voz amplificada pela distância. Valente! Adrian congelou. Volkov saiu das sombras, flanqueado por soldados de preto. Seu sorriso era uma faca polida demais para enferrujar. Você atrás, ele disse acenando para Helena. Como um presente. Ela não vai a lugar nenhum, Adrian disse. Você tem o que é meu. Encerramos isso esta noite. Volkov riu. Você acha que estabelece termos? Você sangra. Eu construo. Ele estalou os dedos. 2 homens arrastaram Rafael para frente, amarrado, machucado, vivo. O coração de Helena se partiu. Pai! Rafael levantou a cabeça fracamente. Helena. Não, Adrian deu um passo à frente, voz baixa. Deixe-o ir. Volkov sorriu com desdém. Troca. Não há troca. Então há sangue. O mundo se contraiu. Armas se levantaram. Sombras se tensionaram. Então, movimento. Um tiro estalou. Não dos homens de Volkov. De trás. A bala atingiu um dos guardas de Volkov. O caos explodiu. A equipe de Mara atacou pelos flancos. Precisão encarnada. Tiros dilaceraram o silêncio. Helena se abaixou atrás de uma caixa de transporte, o coração batendo forte, fumaça e faíscas engolindo tudo. Através de tudo, Adrian se moveu como inevitabilidade. Rápido, cirúrgico, imparável. Quando acabou, o silêncio voltou. Cru, ressoante, santo. Rafael tossiu, tossindo sangue e gratidão. Adrian ajoelhou-se, cortando as cordas com uma faca de seu cinto. Você está seguro, ele disse. Rafael olhou para cima, olhos vidrados. Ele disse. O preço era ela. Adrian olhou para Helena. Não mais. Mara se aproximou, rádio pressionado ao ouvido. Cai seguro. Vítimas mínimas. Antônio fugiu antes de invadirmos. A mandíbula de Adrian endureceu. Ele não irá longe. Helena se ajoelhou ao lado do pai, pressionando uma mão trêmula em sua bochecha. Estamos bem, pai. Acabou. Mas mesmo ao dizer isso, ela sabia que não havia. Não até que a mentira entre ela e Adrian se quebrasse, ou os quebrasse. Mais tarde, de volta à casa segura, o ar estava pesado com exaustão e perguntas. Rafael dormia sob sedação. Mara fez um relatório com sua equipe. Helena encontrou Adrian na sala de guerra, olhando para os mapas novamente, as mãos na mesa. Ombros pesados. Você estava certa, ela disse suavemente. Ele não se virou. Sobre o quê? Antônio, a traição, a armadilha? E errada sobre todo o resto, ele disse. Não. Ela se aproximou, apenas assustada. Ele olhou para cima,
olhos cansados. Você acha que o medo desculpa a dúvida? Não, ela sussurrou. Mas explica. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. A cidade se estendia além da janela, implacável, viva. Finalmente ele disse: Você me perguntou uma vez em que tom eu vivo. Esta noite eu o vi. Ela inclinou a cabeça. E ele encontrou o olhar dela. Cinza ainda pode conter luz. Algo nela se abriu, silenciosamente, completamente. Ela o alcançou, os dedos tremendo, e desta vez ele não se afastou. Ele segurou o rosto dela, o polegar roçando a bochecha dela. Um toque de promessa e desculpa. Não mais mentiras. Não mais paredes, ela respondeu. Lá fora, um trovão rolou. Uma tempestade clareando, ou uma ainda por vir. Lá dentro, eles estavam nos destroços da verdade, construindo algo frágil, algo novo. A manhã veio devagar, como uma ferida cicatrizando mal. A luz se espalhou pelo horizonte estilhaçado, tocando vidros quebrados e trilhas de fumaça da noite anterior. A cidade exibia suas cicatrizes abertamente. Ela também. Helena acordou com o som da chuva contra as janelas da casa segura, suave mas implacável, como um batimento cardíaco que se recusava a desaparecer. Seu corpo doía, sua garganta queimava de gritar e sua mente recusava a misericórdia do silêncio. Em algum outro quarto, seu pai dormia sob vigilância. Em algum lugar mais profundo do edifício, Adrienne já estava trabalhando. Ela pressionou uma mão contra o abdômen, leve, hesitante. Não havia movimento, nenhuma prova, apenas instinto e a memória de um ciclo perdido após o outro. O medo sussurrava em suas veias, parte admiração, parte terror. Vida dentro do caos. Esperança, onde deveria haver apenas sobrevivência. Helena. A voz de Mara veio da porta, mais suave que o normal. Você está acordada. Ela assentiu, forçando a compostura. Quão ruim está. Cais bloqueados. Os homens de Volkov dispersos. Antônio ainda está por aí, mas sangrando. Mara hesitou. Você deveria comer alguma coisa. Não estou com fome. Você ainda deveria comer. Mara disse suavemente, como uma mãe faria. Força não é opcional nesta vida. Helena deu um fantasma de um sorriso. Você soa como ele. Os lábios de Mara se curvaram. Então talvez você devesse ouvir. Quando a porta se fechou, o silêncio retornou, e com ele, a verdade que ela vinha tentando não enfrentar. Ela não poderia esconder isso por muito mais tempo, nem dele, nem de si mesma. A criança dentro dela era um batimento cardíaco esperando para ser ouvido e um alvo esperando para ser explorado. Ela se levantou, lavou o rosto e encarou seu reflexo. A mulher no espelho parecia mais velha, mais afiada, nada parecida com a estudante que um dia acreditara que o trabalho duro poderia consertar o mundo. Essa mulher sabia melhor. Essa mulher tinha sangue nas mãos e um segredo que poderia queimar tudo o que ela construíra. Ela encontrou Adrian na sala de operações, ainda com as roupas da noite passada, mangas arregaçadas, tensão esculpida profundamente em suas feições. Ele estava inclinado sobre uma mesa repleta de mapas e dossiês, falando baixo em um fone de ouvido. Mova o comboio para o norte. Triplique a rotação da guarda. Ninguém entra ou sai sem autorização. Quando ele a viu, ele pausou, levantando o fone de ouvido. Você deveria estar descansando. Eu não consigo. Sua voz era muito firme para estar calma. Ele a estudou, algo cintilando em seus olhos pálidos. O que é? Helena se aproximou. Suas mãos tremiam, mas sua voz não. Precisamos conversar. Aquilo chamou a atenção dele. Ele desligou a linha e se virou completamente para ela. Diga-me, estou grávida. As palavras caíram como uma pedra em água parada, ondas se espalhando pelo ar, pelo fôlego dele, pela certeza dela. Ele não falou no início, não se moveu, apenas olhou para ela
como se o universo tivesse mudado e ninguém o tivesse informado o porquê. Ela envolveu os braços em si mesma, preparando-se para o silêncio, para a rejeição, para a tempestade. Eu não planejei. Eu nem sabia até que tudo enlouqueceu. Finalmente ele inalou, de forma brusca e superficial. Há quanto tempo? 6 semanas, talvez 7. Adrian se aproximou, lento, cauteloso, como se temesse que ela pudesse desaparecer. E você tem certeza? Ela assentiu. Sim. Ele estendeu a mão, parando um pouco antes de tocá-la. Você deveria ter me dito antes. Eu queria, ela sussurrou. Mas você estava lutando guerras. Eu estava tentando permanecer viva. O silêncio se estendeu entre eles, tenso e trêmulo. Então, suavemente, você está carregando meu filho. A respiração dela engasgou. Nosso filho, algo se partiu em seu rosto. Um tremor, um lampejo de admiração tão cru que doía a ver. A mão dele subiu, pousando sobre a dela em sua barriga. O calor se espalhou por ela, frágil, fugaz. Você me deu algo que eu nunca pensei que teria, ele disse, voz baixa, reverente. Um futuro. Sua garganta apertou. Então vamos construir um que não seja feito de sangue. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. Mara estava lá, telefone na mão, rosto pálido. Temos uma situação. O tom de Adrian mudou para comando. Relatório. É Antônio. Ele reapareceu, e ele não está sozinho. O coração de Helena afundou. Quem? Mara hesitou. A Bratva. O que sobrou deles? Ele está oferecendo algo em troca do apoio deles. O que? Adrian exigiu. Os olhos de Mara piscaram para Helena, depois desviaram. Ela! A sala inclinou. Eu? Eu? Antônio disse a eles que pode entregar o herdeiro. Mara disse, Sfishit. Seu filho. Ele está prometendo uma linhagem forte o suficiente para unificar ambos os sindicatos. Eles pensam que se controlarem você, controlam ele. Os joelhos de Helena quase cederam. Eles nem sabem se... Eles não precisam de prova. Adrian interrompeu. Voz de aço. Rumor é o suficiente. Mara assentiu sombriamente. Eles marcaram um encontro, amanhã à noite. Ele convidou todos os chefes rivais ainda de pé. Ele está fazendo sua jogada pelo trono. Adrian praguejou em voz baixa, então se virou para Helena. Você não vai sair deste prédio. Eu não vou me esconder enquanto ele vende meu nome. Não é questão de orgulho. Não, ela disse, o fogo subindo em seu peito. É questão de escolha. Minha. Mara olhou entre eles. Se Antônio está construindo uma aliança, ele precisará de alavancagem. E agora, isso significa ela. Poderíamos virar o jogo. Adrian franziu a testa. Como? Isca. A voz de Mara estava firme. Nós vazamos a localização dela. Armamos a armadilha em nossos termos. Helena balançou a cabeça. Você quer me usar? Eu quero detê-lo, Mara disse. E agora, você é a única coisa que ele quer mais do que poder. A mandíbula de Adrian flexionou. Não, é muito perigoso. E qual é a alternativa? Helena retrucou. Esperar até que ele invada os portões? Ele olhou para ela, os olhos ferozes com um conflito. Você está carregando meu filho. Eu não vou arriscar isso. Ela encontrou o olhar dele, sem vacilar. Você já está. Cada segundo que respiramos na sombra dele é um risco. Pelo menos deixe-me lutar por algo que é meu. Por um batimento cardíaco de silêncio. Então Mara disse calmamente. Ela está certa. Adrian exalou lentamente. O som mais derrota do que acordo. Certo, mas eu lidero. Você segue. Um movimento errado. Eu sei. Helena sussurrou. Você me tira daqui. Ele quase sorriu. Quase. Não me faça. Naquela noite, a casa segura se tornou um campo de batalha de preparações, planos desenhados em tinta vermelha, armas dispostas como promessas. Mara coordenou as rotas, enquanto Adrian supervisionava cada detalhe, implacável, inquieto. Helena sentou no canto, a mão sobre a barriga,
ouvindo o ritmo sob sua palma. 2 batimentos cardíacos, um plano, sem garantias. Ela olhou para cima, observando Adrian, enquanto ele falava com Mara, comandando, calculando, perigoso. O homem que o mundo temia, o homem que ela amava, o pai de seu filho. E pela primeira vez ela entendeu que tipo de força seria preciso para criar um filho neste mundo. Um construído não no medo, mas em escolhas feitas no escuro. Amanhã eles enfrentariam Antônio. Amanhã ela pararia de fugir. Amanhã tudo se quebraria ou começaria de novo. A noite cheirava a chuva e guerra. Nuvens de tempestade turbinavam sobre o East River, seus reflexos ondulando sobre a água escura como presságios. Holofotes cortavam a névoa, lançando as docas em luz fantasma. Cada sombra guardava um segredo. Cada eco carregava um aviso. Helena ajustou o fone de ouvido, seus dedos firmes mesmo com o coração trovejando. Ela não usava armadura, nenhuma arma, apenas um fio sob seu casaco e o peso de 2 vidas em sua barriga. Ao seu redor, a equipe de ataque de Mara assumiu posições, movendo-se como fantasmas pelos telhados. Cada respiração, cada batimento cardíaco sincronizado com um objetivo, acabar com Antônio antes que ele acabasse com eles. A voz de Adrian veio através da calma, baixa e afiada como navalha. Visual confirmado, 2 veículos entrando, 6 homens no mínimo. Entendido, Mara respondeu. Equipe pronta. Helena observou o horizonte. Através da névoa, faróis apareceram, perfurando a névoa, aproximando-se. Seu pulso acelerou ainda mais. Ele está aqui. Mantenha o roteiro. Adrian murmurou, sem heroísmos. Vou tentar, ela disse, porque prometer obediência não era mais sua natureza. O comboio parou, motores em marcha lenta como bestas rosnando. Portas se abriram. Botas atingiram o pavimento. Antônio emergiu por último. Seu terno imaculado, seu sorriso afiado como um tubarão. E em sua mão, cintilando sob os holofotes, estava uma única foto dobrada. O ultrassom. Helena, ele chamou. Voz suave como seda sobre aço. Minha linda sobrinha. Ela se manteve firme, queixo erguido. Você não é da minha família. Antônio riu suavemente, aproximando-se. Oh, mas você está enganada. Sangue é destino. E aquela criança. Ele segurou a foto no alto. Aquela criança é a chave para tudo. Você está usando mentiras para construir um império, ela retrucou. Você queimará antes de governar. Talvez, ele abriu os braços, mas eu queimarei o mundo comigo. Através do fone de ouvido dela, a voz de Adrian era gelo. Na minha marca. Antônio a circulou lentamente, um lobo saboreando a caçada. Você sabe o que está carregando, Helena? Aquela criança não é apenas o herdeiro dele, é a fraqueza dele. E em nosso mundo, a fraqueza é fatal. Ela encontrou o olhar dele. Calma agora, calma mortal. Então você não deveria ter me ensinado a atirar. O sorriso dele vacilou, apenas uma fração antes que seus instintos gritassem. Tarde demais. Agora! Adrian latiu. A noite explodiu. A equipe de Mara desceu como uma tempestade, tiros estalando, sombras se partindo. Os homens de Antônio se espalharam, revidando o fogo, mas a emboscada foi cirúrgica. Precisa. Helena mergulhou para se proteger atrás de um container, a adrenalina afogando o medo. Faíscas iluminaram a névoa como fogos de artifício do inferno. Através do caos, ela viu Adrian se movendo. Casaco escuro esvoaçando. Arma firme. Morte em movimento. Antônio rosnou ordens, atirando descontroladamente enquanto seu império desmoronava ao seu redor. Recuem! Recuem! Mas Mara já estava lá, emergindo da fumaça, arma em punho, olhos duros. Você está sem chão, castelano! Ele girou, mirou e hesitou. O tiro dela veio primeiro.
Antônio cambaleou, segurando o lado, descrença pintada em seu rosto. Mara deveria ter ficado enterrada, ela disse. Ele cambaleou para trás, mas não caiu. Ainda não. Seus olhos encontraram Helena, selvagens e furiosos. Você acha que isso acaba comigo? Helena se levantou, a respiração firme. Não, acaba comigo. Ele levantou a arma. Ela não vacilou. Mas antes que ele pudesse atirar, Adrian apareceu, seu tiro limpo, final. Antônio desabou, olhos arregalados, sangue escuro contra o concreto. Por um batimento cardíaco, tudo parou. Chuva, fumaça, silêncio. Então Adrian estava ao lado dela, mãos procurando feridas, voz tremendo apesar de sua calma. Você está ferida? Ela balançou a cabeça, lágrimas e chuva misturando-se em suas bochechas. Não, mas acabou, não é? Ele olhou para o corpo de Antônio, para o homem que os havia traído, e exalou como se tivesse prendido a respiração por toda a vida. Acabou. Mara se aproximou, limpando o sangue de sua testa. Cai seguro, sem sobreviventes. Adrian assentiu. Limpem a cena. Sem vestígios. Helena se virou, náusea enrolando em seu estômago. Não de medo, mas do peso do que a sobrevivência custou. Sua mão foi para o estômago. 2 batimentos cardíacos. Uma guerra finalmente terminada. Mas a paz, ela sabia, não viria facilmente. De volta à casa segura, o amanhecer surgiu sobre o rio. Luz cinzenta sangrando através das nuvens, lavando o sangue do mundo. Mas não da memória. Adrian ficou na janela, em silêncio, camisa rasgada, nós dos dedos em carne viva. Helena o observou do outro lado da sala, sentindo a distância entre o que eles haviam se tornado e o que haviam sido. Ele falou primeiro. Você não deveria ter estado lá. Você precisava de mim lá. Ele se virou, olhos escuros, mas não frios. Não é esse o ponto. Então qual é? Ela perguntou suavemente. Que eu sou sua fraqueza ou que você é a minha? Ele cruzou a sala em 3 passadas, parando a centímetros de distância. Que você importa mais do que vencer. Ela piscou. Ambos matamos para sobreviver. O que nos torna diferentes dele? A voz de Adrian baixou para um sussurro. Paramos quando temos algo que vale a pena salvar. Sua garganta apertou. E nós temos... Ele estendeu a mão para a dela, guiando-a até seu peito, sobre o tambor constante de seu coração. Nós temos agora, por um momento, silêncio, frágil, cheio, humano. Lá fora, sirenes uivavam à distância. Lá dentro, a vida começou a retornar. Mara entrou em silêncio. Está feito. Os homens de Antônio estão em retirada. O conselho o nomeará chefe interino até que as famílias votem. Eu não queria um trono, Adrian murmurou. O olhar de Mara oscilou entre eles. Você tem um assim mesmo. A questão é, o que você construirá nele? Adrian olhou para Helena. Algo melhor. Ela sorriu fracamente, a exaustão suavizando suas feições. Então construa isso. Ele afastou uma mecha de cabelo úmido do rosto dela. Com você? Comigo, ela disse. Mas não para nós, para eles. A mão dela repousou novamente na barriga. Os olhos dele suavizaram. Nosso legado. Não, ela sussurrou, nossa redenção. Naquela noite, sob o silêncio da chuva e das sirenes, eles enterraram Antônio em um terreno sem identificação, sem flores, sem orações, apenas silêncio. O homem que tentou possuir o futuro deles agora pertencia ao passado. Helena ficou ao lado de Adrian, os dedos entrelaçados aos dele. Ela não chorou, nem ele. Alguns finais são pesados demais para lágrimas. Quando eles se viraram, o amanhecer havia começado a surgir novamente. A luz fraca se espalhando pelo céu limpo pela guerra. A cidade ainda dormia sem saber que seus governantes haviam mudado, que sua paz foi paga em sangue. Helena olhou para Adrian. O que acontece agora? Ele pensou por um momento, então disse.
Agora construímos um mundo do qual nosso filho não terá que escapar. Ela assentiu, a esperança tremendo como uma nova luz. Então vamos começar. A paz chegou como um rumor sussurrado, frágil, inacreditável. Pela primeira vez em meses, a cidade dormiu sem tiroteios. Ruas outrora manchadas pela guerra agora brilhavam sob a chuva fresca, e o ar carregava o fôlego cauteloso de algo próximo à esperança. Dentro da propriedade valente, o silêncio reinava. Nenhuns guardas gritando ordens, nenhuns rádios crepitando com ameaça. Apenas o eco rítmico de uma casa aprendendo a descansar novamente. Helena estava na janela de seu novo escritório, observando a luz da manhã se estender pelo horizonte. Seu reflexo no vidro parecia diferente agora, mais forte, mais afiado, mas mais gentil também. Uma mulher que havia lutado, sangrado e sobrevivido. Uma mulher que carregava vida e legado dentro dela. Atrás dela, papéis farfalharam. Você deveria estar descansando, Adrian disse, entrando em silêncio. Sua voz carregava um calor que ela não ouvia há semanas. Eu não consigo, ela murmurou. Toda vez que fecho os olhos eu o vejo. Antônio? Ela o assentiu. O jeito que acabou. O jeito que ele me olhou como se soubesse algo que eu não sabia. Adrian se aproximou dela, sua mão repousando na parte inferior das costas dela. Ele estava blefando, tentando morrer com poder. Talvez, ela disse, ou talvez ele estivesse dizendo a verdade. Uma batida suave os interrompeu. Mara entrou, o rosto ilegível, um arquivo na mão. Temos um problema. Adrian endireitou-se. Defina problema. Isso. Mara colocou o arquivo na mesa. Dentro havia imagens de vigilância, granuladas com registro de tempo impossíveis. A respiração de Helena engasgou. Isso é impossível. A foto mostrava Antônio, vivo, parado na beira de um L-ponto 3 horas após sua suposta morte. Adrian franziu a testa. Deepfake? Fizemos uma análise, Mara disse. Está limpo. O GPS corresponde. O registro de tempo se alinha com a janela depois que o cais foi liberado. Quem quer que tenhamos enterrado não era ele. Os joelhos de Helena ficaram fracos. Então quem nós... Um duplo, Adrian disse sombriamente. Ele planejou isso, Mara assentiu. E ele não está sozinho. Interceptamos tráfego criptografado. Novas alianças se formando sob um nome que nunca vimos antes. Que nome? Helena sussurrou. Mara hesitou, então disse, o Lobo. Adrian congelou. Esse era o codinome do meu pai. Helena se virou bruscamente. Seu pai? Mas ele está... morto, Adrian terminou. Ou deveria estar. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer tiroteio. Helena procurou o rosto dele, lendo a guerra sob sua calma. Você acha que ele está vivo? Eu não quero, Adrian disse. Mas se Antônio está trabalhando com alguém usando esse nome, então tudo o que fizemos, tudo o que pensei ter enterrado, está voltando. Mara cruzou os braços. Rastreamos um sinal para um complexo isolado em Vermont. Criptografia de nível militar. Alguém está financiando isso. Adrian olhou para o mapa espalhado pela mesa. Pontos vermelhos marcando cada novo movimento inimigo. Ele está consolidando o poder, terminando o que a velha família começou. O pulso de Helena acelerou. Então nós encerramos. Adrian balançou a cabeça. Não, ainda não. Se meu pai está vivo, se ele está por trás disso, então isso não é guerra, é pessoal. Então torne isso pessoal, ela retrucou. Ele te deixou para lutar suas batalhas. Ele te fez assim. Você não lhe deve silêncio. Ele olhou para ela, realmente olhou, e por um momento o líder endurecido desapareceu. Em seu lugar estava o menino que havia enterrado o nome de seu pai sob sangue e sombra. Eu jurei que nunca me tornaria ele. Você não se tornou, ela disse suavemente. Você construiu algo que ele nunca poderia. Amor. A mão dela encontrou a dele, firme e segura. Nós o enfrentamos juntos. Mara pigarreou. Há mais.
Ela deslizou uma segunda foto pela mesa. Isso veio através de um mensageiro particular, sem endereço de remetente. Helena pegou e congelou. Era um ultrassom, o dela, com uma mensagem rabiscada no verso em tinta vermelha. Todo império começa com sangue. Traga-me o que é meu. Ah! A mão dela tremeu. Ele sabe. Os olhos de Adrian escureceram. Ele sempre soube. Ele tem observado por mais tempo do que percebemos. Mara exalou. Ele não está apenas atrás do trono. Ele está atrás da criança. Helena pressionou a mão em seu abdômen. O medo surgiu, afiado e primitivo. Então nós partimos. Nós desaparecemos. A mandíbula de Adrian cerrou. Você acha que fugir o deterá? Ele nos caçará até os confins da terra. Então, o que nós fazemos? Ele olhou para ela, voz como ferro. Nós terminamos isso. 2 dias depois, Vermont. A neve caía em flocos suaves, abafando o mundo em silêncio. O complexo erguia-se do branco como uma fortaleza, aço, vidro e fantasmas. Guardas armados patrulhavam o perímetro, inconscientes de que a morte se aproximava a cada respiração. Helena agachou-se atrás de um caminhão coberto de neve, a respiração embaçando no frio. Tem certeza disso? Adrian assentiu, os olhos fixos no complexo. Não, mas tenho certeza de você. O coração dela se contorceu. Você acha que ele estará lá? Eu sei que sim. A voz de Mara crepitou nos comunicadores. Posição definida, na sua ordem. Adrian exalou. Vá! Eles se moveram como sombras através de cercas, sobre o chão congelado, para a toca do leão. Lá dentro, o calor atingiu como uma traição. A luz do fogo dançava sobre pisos polidos e retratos de homens que construíram reinos sobre cadáveres. No coração da sala, sentado como um monarca esperando por confissão, estava um homem que Helena reconheceu de velhas fotografias. Cabelos grisalhos, olhos como os de Adrian, só que mais frios. Olá, filho, o homem disse. Adrian congelou. Você deveria estar morto. Deveria estar, seu pai ecoou, sorrindo fracamente. Mas fantasmas são coisas teimosas. A mão de Helena foi para o braço de Adrian. Ele é real. O homem mais velho se levantou, sem pressa. E você deve ser Helena, a garota que domou um valente. Eu vejo porque ele desobedeceu ordens. Ordens? Adrian retrucou. Você desapareceu. Me deixou para te enterrar. Eu te deixei para sobreviver, seu pai disse, para reconstruir o que eu não podia. Você construiu um cemitério. Eu construí um império. O homem disse, a voz aumentando, e você o desperdiçou com misericórdia. Adrian deu um passo à frente, fúria queimando através da calma. A misericórdia construiu o que o medo destruiu. Eu venci porque parei de matar por fantasmas. O sorriso de seu pai não chegou aos olhos. Então por que você está aqui com uma arma na mão e vingança no coração? Helena interveio suavemente. Porque você ameaçou a família dele. O olhar do velho valente caiu sobre a barriga dela. Ah, o ar, o futuro. Adrian ergueu sua arma. Mais uma palavra, e você nunca o verá. Por um longo e congelado momento, pai e filho se entreolharam. Imagens espelhadas divididas pelo tempo, pela perda, pelo sangue. O passado, vivo novamente, exigindo tributo. Então, fracamente, de trás deles, passos. Antônio saiu das sombras, vivo e sorridente. Você não achou que eu perderia a reunião, não é? O coração de Helena parou. Você, ele curvou-se. A morte é superestimada. A voz de Mara crepitou no fone, estática, frenética. Adrian, reforços chegando. 10 hostis na ala sul. Podemos invadir em 90 segundos. Ele não desviou o olhar do pai. Mantenha a posição. Luciano inclinou a cabeça, quase orgulhoso. Ainda dando ordens. Você tirou isso de mim. Eu tirei tudo que odeio de você, Adrian disse. Mas eu terminei de carregar seus fantasmas. Luciano se levantou lentamente, circulando a mesa. Você não pode me matar, garoto. Se o fizer, você se torna eu.
A mandíbula de Adrian apertou. Talvez a única maneira de quebrar a maldição seja acabar com ela. Então atire, Luciano sussurrou. Prove que você é filho de seu pai. O silêncio preencheu a sala, espesso, sufocante, eterno. A mão de Helena escorregou para a dele, os dedos tremendo, mas firmes. Você não precisa, ela disse suavemente. Ele já está morto. Você o enterrou quando escolheu o amor. A respiração de Adrian engasgou. Seu olhar suavizou, então endureceu novamente enquanto Antônio pegava sua arma. O tiro foi instintivo, limpo, final. Antônio caiu, olhos arregalados, choque congelado em seus lábios. Luciano não vacilou. Você salvou sua mulher, mas condenou sua alma. Não, Adrian disse. Eu a libertei. Luciano avançou para a arma, mas Mara irrompeu pela porta, a equipe atrás dela, o clarão do tiro dividindo o ar. A explosão o jogou para trás. Ele desabou contra a mesa, os olhos ainda abertos, como se atordoado por a morte finalmente tê-lo encontrado. A fumaça pairava pesada. O silêncio se instalou como poeira após o trovão. Adrian abaixou a arma, o peito ofegante. Helena deu um passo à frente, pousando uma mão trêmula em seu braço. Acabou. Ele se virou, olhos vazios de dor e alívio. Eu nunca quis isso. Eu sei, ela sussurrou. É por isso que você não é ele. O último suspiro de Luciano resfolegou pela sala. Você acha que venceu, mas o poder não morre. Ele espera. Adrian ajoelhou-se ao lado dele. Então construirei algo que ele não pode corromper. Os olhos de Luciano piscaram para a barriga de Helena, um fantasma de sorriso assombrando seus lábios. Então é melhor você começar logo. E então ele se foi. Eles deixaram o complexo ao amanhecer, o céu pintado em ouro e fogo. A neve derreteu sob suas botas, lavando o sangue de volta na terra. Mara cobriu sua retirada, sua equipe silenciosa, eficiente, soldados deixando um campo de batalha e entrando na lenda. Lá fora, o vento chicoteava os pinheiros. Helena parou, olhando para a fortaleza que desaparecia na névoa da manhã. Você acha que isso algum dia acaba? Adrian se juntou a ela, a mão repousando sobre a dela. Não. Mas podemos escolher o que começa. Seus olhos se encheram de luz. Então vamos começar algo melhor. Ele se virou para ela, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto. Nós faremos. Por eles. Por nós. Ela sorriu suavemente. Você soa como esperança. Ele beijou a testa dela. Talvez seja por isso que lutamos. 6 meses depois, o café de Brooklyn Carter brilhava ao sol, reconstruído tijolo por tijolo. Clientes enchiam o espaço acolhedor. Risadas, vapor, o zumbido da vida retornando. Em uma parede, o novo mural de Sophie se estendia largamente, uma fênix renascendo das cinzas, asas feitas de luzes da cidade e vapor de café. Helena se moveu atrás do balcão, sua barriga agora redonda, sob um suéter macio. Cada detalhe, cada aroma de grãos torrados, cada tilintar de xícaras, parecia um batimento cardíaco pelo qual ela havia lutado. A campainha acima da porta tocou. Adrian entrou, despenteado pelo vento e sorrindo, uma raridade de suavidade em seus olhos. Você deveria estar descansando. Eu estou, ela brincou. Descansando em pé, ele se aproximou dela, passou um braço em sua cintura. O médico disse que logo, a qualquer dia, ele a beijou na têmpora. Acho que devo terminar o berço, ela riu baixinho. Você, com ferramentas? Ele sorriu. Construí impérios, posso lidar com um berço, ela inclinou a cabeça. Impérios caem, berços duram, então é esse que eu vou construir. Eles compartilharam um momento de silêncio, o mundo lá fora seguindo, alheio à guerra que haviam sobrevivido para encontrar essa paz. Mara entrou então, carregando uma pequena caixa. Correspondência para vocês dois. Adrian franziu a testa. De quem?
sem endereço de remetente. Helena abriu. Dentro havia uma única moeda de prata, gravada com uma cabeça de lobo. Ela olhou para cima bruscamente. O que isso significa? Os olhos de Mara escureceram. Isso significa que alguém ainda está observando. Adrian pegou a moeda, fechando o punho em torno dela. Então que observem, não estamos mais fugindo. Helena encontrou o olhar dele. Calma, sem medo. Não nos escondemos de fantasmas. Sobrevivemos a eles. Ele sorriu. Juntos. O berço estava junto à janela, a luz do sol derramando-se sobre cobertores macios. Nele, uma criança dormia, pacífica, inconsciente do sangue que havia construído seu lar. Helena observava da cadeira de balanço, diário na mão. Ela escrevia devagar, cuidadosamente, como se cada palavra fosse uma promessa. Por cada coração quebrado pela violência, que o amor reconstrua mais forte. Por cada sombra nascida do sangue, que a luz perdure. E por cada nome ligado à guerra, que o legado se torne paz. Atrás dela, Adrian estava na porta, quieto, orgulhoso. O que você está escrevendo? Nossa história, ela disse suavemente, para que saibam quem fomos. Ele se aproximou dela, pousando uma mão em seu ombro, e quem escolhemos ser. Lá fora, a cidade brilhava. Não mais um campo de batalha, mas um berço. E pela primeira vez, o mundo deles realmente parecia vivo. Porque o amor, quando forjado no fogo, não quebra. Ele se torna o próprio legado. Se você gosta de histórias como esta, reserve um momento para se inscrever no canal. É assim que saberei que você realmente gostou. Mesmo que esteja assistindo na sua TV, reserve um segundo para se juntar a esta família de fãs que amam histórias emocionais e sinceras. Seu apoio significa tudo e nos ajuda a trazer ainda mais contos